que o preço do petróleo está disparando no mundo todo, gente? O preço do petróleo está aumentando no mundo inteiro. Por que será, gente? Por quê? Cotação do barril WTI ultrapassou $80, o equivalente a R$436, pela primeira vez em quase 8 anos na última semana. Por que será que esse petróleo não para de subir, os combustíveis não param de aumentar no mundo todo, gente? Principalmente no Brasil. Bora falar sobre isso? Acompanha até o final, bora pro vídeo. Notícia maravilhosa, mas para quem? Pro povão? Vamos ver. O preço do barril do petróleo do tipo WTI ultrapassou os $80, cerca de R$436, na última segunda-feira, dia 11 de outubro. Foi a primeira vez que isso acontece em 8 anos. A cotação do West Texas Intermediate, WTI, Intermediate, tipo de petróleo cru, que serve como referência de preço nos Estados Unidos, fechou o barril a $80,52, confirmando a trajetória de alta que vem registrando-se há meses. A pandemia de Covid-19 e as medidas de restrição à circulação adotadas em diversos países para fazer frente ao novo coronavírus derrubaram os preços. Há apenas um ano, a WTI custava apenas $40 o barril e agora está 80, o dobro, subiu 100% em apenas um ano. Com o fim da pandemia se aproximando, contudo, os preços dispararam. O que está por detrás desse aumento significativo? O que será, gente? A resposta a essa pergunta, segundo os especialistas, inclui não apenas fatores tradicionais, como o desempenho dos países da OPEP, Organização dos Países Exportadores de Petróleo, ou conjunturais, como a pandemia, mas também uma nova estratégia das empresas produtoras de petróleo nos Estados Unidos. Demanda reativada, fornecimento controlado. Há uma grande correlação entre a situação da pandemia e o aumento dos preços do petróleo, diz Mark Finley, pesquisador especializado em energia e petróleo da Rice University dos Estados Unidos. O especialista explica que, assim como no ano de 2020 houve uma forte ligação entre a pandemia e a queda do preço do petróleo, neste ano a recuperação influenciou tanto a demanda quanto a oferta de petróleo. Abre aspas, esse é o principal fator do lado da demanda e estamos vendo uma reativação da economia e da mobilidade após o impacto da Covid-19. Então, após termos experimentado maior queda registrada no ano passado na demanda por petróleo, este ano nós provavelmente registraremos maior aumento, afirma. Do lado da oferta, há uma combinação de cortes de produção pela OPEP e por outros produtos, como a Rússia, que faz parte do que hoje é conhecido como OPEP+, e uma queda na produção nos Estados Unidos e em outros lugares devido aos baixos preços que registraram o barril no ano passado, acrescenta Finlay. A OPEP, a Rússia e outros produtores mantêm um acordo para aumentar progressivamente a oferta com o objetivo de eliminar os cortes de produção que aplicaram para fazer frente à queda da demanda devido à pandemia.
Esses aumentos, no entanto, não são automáticos, uma vez que os países reúnem mensalmente para avaliar o mercado e decidir sobre sua aplicação. A estratégia inusitada dos produtores americanos, um elemento novo que tem contribuído para o aumento do preço do petróleo bruto, é a restrição também por produtores de petróleo nos Estados Unidos. Esta é uma estratégia incomum para essas empresas, que costumam aumentar a produção sempre que os preços de petróleo eram favoráveis. Abre aspas, uma das histórias surpreendentes no mercado de petróleo este ano é que os produtores nos Estados Unidos foram muito disciplinados e não responderam ao aumento dos preços com um aumento drástico na extração de petróleo, diz Finlay. Houve um aumento, mas não está nem remotamente perto de onde estava antes da pandemia, quando, aliás, os preços estavam mais baixos do que agora. Foi uma grande mudança, acrescenta. De acordo com os dados da Baker Hughes, que presta serviços para o setor de óleo e gás, houve cerca de 533 perfurações operacionais nos Estados Unidos na semana passada, o que representa um aumento de 233 em relação a um ano atrás, em 2020, mas muito menos do que os 1.580 que estavam ativos da última vez que o petróleo atingiu esses preços no mês de outubro de 2014. Os Estados Unidos têm grande capacidade de aumentar sua produção rapidamente por meio de exploração de petróleo de xisto, cujos poços podem entrar em operação em um curto espaço de tempo e que não requerem grandes investimentos de longo prazo. Atualmente, cerca de 65% da produção dos Estados Unidos é de petróleo de xisto, de acordo com dados do governo americano. Normalmente, sempre que os preços do petróleo aumentam substancialmente, os produtores de xisto aumentam a extração, mas desta vez isso não aconteceu. Por quê? É principalmente por causa dos investidores, diz Mark Finlay. Há 10 anos essas empresas crescem rapidamente, mas sem dar muito dinheiro aos investidores, que agora estão mais cautelosos e exigem que, em vez de reinvestir os lucros na abertura de mais poços e aumento da produção, as empresas utilizem os recursos de uma forma mais astuta para que possam ter lucro, explica. A desaceleração econômica causada pela pandemia do Covid-19 atingiu duramente muitas empresas de petróleo nos Estados Unidos, onde o petróleo WTI chegou a ser negociado a preços negativos. Em outras palavras, as empresas tiveram que contratar terceiros para cuidar do petróleo e não precisar armazená-los. Isso nunca aconteceu antes e é, em parte, responsável pela cautela no mercado. Acho que isso teve um impacto. Pode ser um dos motivos pelos quais os investidores mudaram sua atitude dessa forma, diz Finlay. Com essa estratégia, a indústria de petróleo de xisto dos Estados Unidos provavelmente alcançará os melhores resultados financeiros de sua história neste ano de 2021, acrescenta. Assim, a contenção da produção beneficia não só os países da OPEP e seus aliados, mas também as empresas americanas. Pressões inflacionárias. A rápida recuperação da demanda após a paralisação da atividade causada pela pandemia levou a uma situação econômica complexa. Os problemas na cadeia de abastecimento e o aumento dos preços das matérias-primas estão levando a uma relativa escassez de certos tipos de produtos, o que alimenta as pressões inflacionárias. O aumento do preço do petróleo bruto se soma a tudo isso. O aumento do preço do petróleo contribui para o aumento da inflação, porque o petróleo é matéria-prima de muitos produtos, principalmente da gasolina e do diesel, que é um combustível para transporte, mas também é usado em muitos casos como combustível para geração de eletricidade, diz José Valera,
advogada especialista em petróleo do escritório de advocacia Mayer Brown em Houston, Texas, nos Estados Unidos. Além disso, o petróleo também é um insumo da indústria petroquímica, onde é utilizado na fabricação de plásticos e outros produtos, acrescenta. Nos Estados Unidos, os motoristas já estão sentindo o impacto do aumento do preço da gasolina, pois estão pagando cerca de 40% a mais por litro do que há um ano. No Brasil, os preços estão ainda mais altos devido à desvalorização do real ante o dólar. Valera explica que, à medida que o preço do petróleo sobe, aumenta o custo de produção da gasolina e do diesel, o que se traduz em custos mais elevados para os produtores e transportadores. Esses custos acabam sendo repassados ao consumidor com o aumento de preços dos combustíveis. Os produtores e transportadores precisam recuperar esses custos mais elevados para continuar mantendo as suas margens de lucro e assim podem sustentar a perenidade do seu próprio negócio, afirma. Valera vê perspectiva de que o valor do barril do petróleo continue subindo ou, pelo menos, não caia substancialmente em relação aos níveis atuais. A recuperação da economia após o impacto da pandemia está se manifestando com um crescimento bastante sustentado na maioria dos países do mundo, que, como vemos agora, se traduz em aumento do consumo de energia e combustíveis, o que significa maior demanda por petróleo, mas a produção não vai necessariamente aumentar na mesma proporção. Alerta. Isso é preocupante, pode ter um desabastecimento mundial aí. Então, aumento do valor do combustível, não estão perfurando mais tanto lugar para achar petróleo. Isso está me cheirando mal. O desafio, isso pode ser global, para a entrada do carro elétrico. Isso é uma estratégia, gente. Vamos terminar aqui a matéria para não ficar muito longo. O desafio de uma mudança climática. José Valera afirma que, além da estratégia da OPEP, de outros países de limitar a produção do petróleo, há outro fator que limita a produção: o fato de muitas petroleiras investirem menos em petróleo para investir mais em energia e combustíveis renováveis. Longe de ser resultado de boas intenções, a mudança acontece porque as sociedades ao redor do mundo estão pressionando as empresas a fazer essa transição, especialmente na Europa, diz Mark Finlay. Empresas como a Shell, Total ou BP estão tentando colocar mais recursos em novas formas de energia. Algumas empresas americanas como a Chevron e a ExxonMobil também disseram que estão procurando maneiras de reduzir as emissões de dióxido de carbono de suas operações, disse ele. Finlay destaca que o aumento do preço do petróleo bruto ocorre em um contexto de aumento do custo do carvão e da eletricidade em muitos lugares. Parte do que acontece é que houve uma adaptação no panorama energético tradicional. E é importante lembrar que, embora todos queiram caminhar em direção ao futuro de baixo consumo de combustíveis fósseis, eles ainda fornecem 85% da demanda mundial de energia, afirma. O principal desafio para nós, como sociedade, para a política e para as empresas, é como continuar a fornecer energia confiável e acessível para manter a economia funcionando hoje, enquanto ao mesmo tempo investe e planeja a transição para um futuro com baixo consumo de combustível fóssil, afirma Finlay. Há uma coisa que ficou clara com a pandemia do Covid-19. No ano passado vimos a maior queda das emissões de gás carbônico da história, o CO2. Mas ninguém quer repetir essa experiência porque foi impulsionada pela maior queda na economia mundial desde a Segunda Guerra. Essa não é a melhor maneira de reduzir gás carbônico, conclui. Então, para finalizar, para o vídeo não ficar comprido, isso aqui é para adentrar o carro elétrico.
carro elétrico está vindo aí forte. E aí aumenta-se o preço do combustível, vem a escassez do combustível. Olha aí, a escassez do combustível deve ser mundial para forçar as pessoas de qualquer jeito comprar o carro elétrico. Preste atenção, preste atenção. Compartilhe esse vídeo, mande para outras pessoas, deixe o seu dedinho no joinha, chicotado no like, splash, se inscreva no nosso canal para você não perder nenhum vídeo que interessa para o povo. Deixe seu comentário e fui. Vamos botar nossa barba de molho porque esses caras vão... A inflação mundial vai aumentar muito, porque aumentando o combustível, aumentando a energia elétrica, aumentando o preço de tudo, dos alimentos, de tudo, dos produtos, porque precisa do combustível para levar os produtos, levar os alimentos, locomover os alimentos, os produtos no mundo inteiro. Fui!